Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui é a professora Gisele. Eu estou gravando esse vídeo rapidinho aqui para vocês relembrarem antes de fazer a avaliação, que era aquilo que a gente estava conversando na última aula, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando do período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Lembram-se disso, não é? Então, aí vão surgir os estados nacionais ou monarquias nacionais, certo? O que é isso? O que é a monarquia? Já falei para vocês. Monarquia é uma forma de governo cujo chefe é o rei, o monarca e seu cargo é hereditário, ou seja, um reinado, uma monarquia. Estado Nacional vai ser um território unificado, ou seja, vai ser como se fosse um país, né, centralizado na mão desse governo geral, que pode ser, no caso, um rei ou um presidente, né, e esse governo nacional, esse Estado nacional, que é no caso do Brasil, por exemplo, ele tem como uma língua oficial, né? A gente fala português, uma moeda oficial, a gente tem a moeda do real, e a gente tem o nosso presidente e tem os exércitos, né? A aeronáutica, exército brasileiro. Então, assim seria no caso de todos os outros países, ok? Então, o Estado Nacional vai ser um país, ou seja, um Estado, né? Um território unido, sob a liderança de alguém que pode ser, né? Naquela época, principalmente, né? Na Idade Moderna, era um rei, um monarca, tá? Então, o que acontecia com isso? Fortalecia a burguesia, certo? E o território estava unificado sob a presença de um rei, então fortalecia também a realeza, né? Porque na Idade Média, como eu falei para vocês, os reis tinham pouco poder e controlavam seu pequeno feudo, seu território. Já na Idade Moderna, eles vão unir mais os exércitos, né, com todas as guerras que eu falei para vocês, e cruzadas e tal, e vão ficar mais poderosos, que vão ter um território maior para governar. E com a ajuda da burguesia, eles também vão fazer grandes empreendimentos e vão se tornar poderosos já na Idade Moderna, tá? Então, na Idade Moderna ali, na transição ali, quais eram os interesses da burguesia? A burguesia era o pessoal que lidava com o comércio, né? Então, ela estava interessada que um território fosse unificado, que fosse um único território, né? E que os impostos e as moedas e as leis fossem mais centralizados para facilitar o comércio, né? Para facilitar a transição das mercadorias de um lugar para o outro. Já a realeza, os reis estavam interessados também em comandar um grande território unido, né? E unificado, centralizar o poder, o comando político, centralizar a política, tudo no seu nome, no seu poder, né, ali em volta de si mesmo. Claro que eles queriam ampliar também esse poder, ter um grande exército. Para isso, para ter poder, eles tinham que ter um grande exército, né? Não podia ter um exército pequeno, tem que ter um grande exército para se manter no poder. E eles, para isso, eles faziam grandes empreendimentos. Vocês vão ver no caso ali de Versalhes, com o rei Luís XIV, ele construiu um grande castelo, um grande empreendimento, grandes igrejas, ou seja, e também um dos empreendimentos dos reis era as grandes navegações, ou seja, sair para o mar, né, procurar novos territórios, procurar chegar às Índias, procurar ter ali mais acesso aos produtos para eles poderem controlar melhor, né, a sua região e garantir o seu poder também, que é ter acesso aos produtos do Oriente. Então, esses eram os interesses da realeza, certo? Então, nesse processo, a nobreza, aquela antiga nobreza lá do feudalismo e tal, eles vão perder poder político, né? Porque o rei vai ganhar poder político e todo mundo vai ficar em volta do rei. Eles vão viver ali na corte, perto do rei, né, às custas do governo, ou seja, e eles não, há uma característica importante é que eles não vão pagar impostos. Então, a nobreza ela vai continuar sem pagar impostos. Quem vai pagar impostos é o restante da população. A burguesia também vai pagar impostos. Então, a nobreza vai ser tipo isenta, não vai ter poder, não vai ter muita coisa, né, poder político, mas vai estar ali privilegiados do lado do rei, ok, gente? Então, aí vem essa coisa da teoria do direito divino dos reis. Por quê? Ué, mas como que a população vai ver assim? Como que esse rei vai ficar no poder por tanto tempo e ninguém vai falar nada? Então, alguns teóricos, né, alguns filósofos criaram, né, livros, teorias, dizendo assim que os reis tinham direito divino, né? Como vocês viram, o Jacques Rousseau, ele foi um deles, né? Nicolau Maquiavel, lembra que eu falei para vocês que escreveu O Príncipe, né? Mostrando exatamente para toda a população como que um príncipe deveria governar, como que um rei deveria governar, né? Ou pelo amor, né? Deveria governar ou pelo amor ou pelo medo, ou seja, que seja obedecido por amor ou que seja obedecido pelo medo. A população ia respeitá-lo porque tem medo dele ou iria amá-lo porque gosta muito dele. Então, mas o rei permaneceria no poder.
E, segundo Jacques Rousseau, a ordenação do rei era um direito divino, ou seja, se ele está naquele lugar para comandar aquele território, comandar aquela população, ele está fazendo um bem, né, o de comandar tudo aquilo, de organizar a vida de todo mundo, e isso também significa que ele é enviado por Deus para fazer isso. Então, ninguém ousava naquela época ir contra as vontades do rei, porque o rei, afinal de contas, tinha um direito divino, foi aquele soberano enviado por Deus. Ok, gente? Continuamos aqui no mercantilismo. Aí, para fazer tudo isso, para ganhar todo esse poder, essa riqueza, o que os reis fizeram, né? Eles fizeram uma política econômica junto com a burguesia, que era o tal do mercantilismo, né? Então, para garantir riqueza e poder, o que vale mais? Terras ou dinheiro? Lembra da nossa aula? A gente conversou sobre tudo isso. Eu falava para vocês assim, que na Idade Média, vocês mesmos me disseram, na verdade, na Idade Média, o dinheiro, as terras valiam mais, né? E o dinheiro não tinha tanto valor assim, as moedas, até que algumas moedas desapareceram e tal, não se fazia muito comércio. Mas na Idade Moderna, ali com o surgimento da burguesia, o dinheiro vai ter muito poder, ou seja, o cofre, né, a acumulação de metais, lembra que vocês me falaram? Prata, ouro e algumas pedras preciosas. Então a burguesia, ela vai ter essa acumulação devido ao comércio que ela faz, as trocas comerciais, né? A nobreza ainda tinha só terras, né? Então ela não vai ter o novo poder que é o dinheiro, os tesouros, né, nacionais. E a monarquia praticou o mercantilismo para poder ter poder. Então a monarquia vai ser o rei. Eles vão praticar essa política do mercantilismo. Mas o que é mercantilismo, né? Então mercantilismo vai ser os reis fazendo algumas ações na economia para enriquecer os cofres do reino. Então, tudo que eles fizerem, a organização lá de comércio, de compra e venda, de ir fazer navegações para conhecer novas terras, compra e venda de produtos, grandes empreendimentos, vai ser o mercantilismo, tá? Vai ser essa forma de governo que eles vão conquistar, vão encher os cofres do reino, né? Vão conquistar poder, vão ter muito poder. Então, é importante vocês perceberem aqui que nessa época, olha só, o que é a metrópole? Metrópole vai ser um reino europeu, ou seja, vai ser um reino já constituído, um país, um centro, né? Constituído, vai ser a gente vai chamar de metrópole, ou seja, um grande centro do poder, um centro de controle. E aí vão surgir as colônias. Por exemplo, Portugal vem aqui, descobre o Brasil, né? Cai aqui no Brasil e transforma o Brasil em colônia de Portugal, ou seja, é uma terra dependente. A colônia é uma terra dependente da metrópole. Tá? Então, essa colônia vai ser, por exemplo, o Brasil, ali, por exemplo, na região do México, onde estavam os astecas, que os espanhóis vieram e conquistaram. Então, todos os territórios que é a metrópole, ou seja, que o poder central lá do rei conquistar, eles vão chamar de colônia. Então, assim, nessas grandes navegações, nesses grandes empreendimentos que os reis vão fazer para ter poder, as navegações serão um desses empreendimentos, certo? Então, eles vão lá, vão navegar, eles vão praticar todas essas 7 ações específicas dentro do mercantilismo. Por exemplo, o metalismo, eles vão buscar acumular ouro e prata, metais, pedras preciosas, vão ir atrás disso. Protecionismo. O que eles vão fazer? Eles vão cobrar impostos de alfândega, ou seja, produtos que saem do reino e vão para outro lugar, tem imposto. Produtos que entram, tem imposto. Só pode transportar os produtos ali com navios nacionais. Isso faz com que os reis controlem mais a economia, controlem mais o comércio, sabe? Então, balança comercial favorável. Gente, eles vão pensar assim, eu tenho produtos aqui no meu reino, eu planto arroz, por exemplo, sei lá, planto arroz. Eu tenho que vender mais arroz do que comprar mais ervilha, por exemplo. Eu tenho que vender mais e comprar menos para mim ter uma balança comercial favorável, ou seja, para mim ter um saldo positivo no meu cofre público do meu reino. Intervencionismo estatal, o que é? O governo, né, o rei, vai controlar tudo que tem tudo na economia. Então, ele vai controlar tudinho, tudo vai estar sob controle do governo, ele que vai organizar todas as taxas, todas as transações econômicas aí, para que ele consiga encher o seu cofre e ficar mais poderoso, nesse caso o rei. Monopólio do comércio, o que é isso? Então, os reis vão ter ali parceria comercial com alguns burgueses, e esses burgueses vão crescer, né? Eram pequenos comerciantes, vão crescer e vão fazer grandes indústrias e tal deles. E aí eles vão controlar os produtos, né, que geram dentro da colônia. Então, por exemplo, Portugal é um país, Brasil é uma colônia de Portugal, certo? Então, quem podia vir ali fazer o comércio, porque o rei não vai sair lá do seu trono e vir ali dirigir navio e fazer o comércio, comprar e vender. Não, ele vai negociar com pessoas que façam isso. Então, ele vai mandar algum burguês que ele conhece para vir ali na colônia do Brasil, por exemplo, extrair o pau-brasil e vender, e disso ele vai cobrar imposto. O rei ganha dinheiro de imposto. Entenderam isso? Então,
quem que vai vir ali extrair o pau-brasil? Vai ser o rei? Vai ser o súdito do rei? Não, vai ser algum burguês que o rei falou assim, olha, você quer ir lá naquele país, tem pau-brasil, aquela tinta vermelha e tal, e tal, e tal, você quer ir lá fazer um empreendimento, fazer esse transporte, comercializar pau-brasil? Aí o burguês vai falar para ele, eu quero muito, nossa, isso gera lucro. Aí o rei fala, então vai lá, faz isso, pode ficar, a terra é minha, né, eu que sou o dono, eu sou o rei. Mas você pode fazer o comércio. Em troca disso, você vai pagar lá uma porcentagem de imposto aqui para o governo, aqui para o reinado, aqui para o meu estado, para o meu país. Então, aí, eles monopolizavam na mão só de um comerciante. Poderia qualquer burguês, qualquer comerciante ir lá e fazer esse comércio? Não, só aqueles que o rei escolhia. Então, monopolizar é controlar, é colocar na mão de alguém só, de uma pessoa. Então, alguns burgueses só que podiam comprar e vender, no caso do Brasil, o pau-brasil, depois o ouro e outras coisas, tá? Cana-de-açúcar e tal. Formação de colônias, é o que eu já falei para vocês, então eles incentivavam, né, povoar, vai lá, fica no Brasil, vamos povoar, porque é um território meu, que eu vou extrair várias coisas, produtos nacionais lá do Brasil, que eu posso enriquecer. Aí veio também o tal do Pacto Colonial, ou seja, a colônia que foi descoberta lá, o território que foi descoberto por Portugal. Eu estou dando o exemplo do Brasil, mas Portugal também fez colônias na África e também fez colônias na Ásia. Assim como a Espanha também fez colônias aqui na América, como vocês já sabem, ali na região do Uruguai, do Paraguai, do Chile, do México e tal, né? E a Inglaterra também fez colônias lá nos Estados Unidos, no Canadá, também fez colônias na África, também fez colônias na Ásia. A França também fez, mas eu estou dando o exemplo de Portugal, que é o mais próximo do Brasil. Então, um exemplo, Portugal saiu nas grandes navegações com seu barquinho, blá, 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 né? Foi financiado pelo rei e pela burguesia, chegaram aqui, descobriram o Brasil, extraíram o pau-brasil, daí resolveram colonizar o Brasil para manter esse território sob controle. Aí, a colônia que foi conquistada por Portugal, nesse caso o Brasil, mas imagine os outros países também que conquistaram. Ela faz um pacto, ou seja, a colônia só podia, produtos que eram cultivados no Brasil só podiam ser vendidos para Portugal, ou para aqueles burgueses que Portugal autorizava que eram dali. E a colônia, né, os brasileiros naquela época, os povos que viviam aqui, os colonos, só poderiam comprar de Portugal. Então, não podia comprar da Inglaterra, ou seja, não podia comercializar com mais ninguém. É como se você que mora aqui na tua cidade, você fosse obrigado a comercializar só com uma outra cidade, só com a capital do Paraná, por exemplo, Curitiba. E não pudesse comercializar, comprar de mais ninguém, comprar da internet de mais ninguém. Era um pacto colonial, ou seja, colônia só comercializa com a sua metrópole. Ou seja, se ela foi conquistada ali por Portugal, ela só pode comercializar com Portugal. Isso faria com que o cofre do rei de Portugal, né, enriquecesse, certo? E aquelas pessoas que ousavam comercializar com outros países que não eram de Portugal, eles chamavam de piratas, né? Chamavam de invasores. Então, a metrópole, né, a colônia, a Inglaterra ia proteger, né, o nosso país aqui, o Brasil, que ainda não era país naquela época, né? A Inglaterra não, Portugal. Ui, confundi tudo. Portugal ia proteger o Brasil contra invasores piratas, ou seja, se viesse francês, inglês, holandês e lá, Portugal ia guerrear com eles e não ia deixar invadirem. Então, esse era o pacto colonial. Não sei se era bom ou será ruim para o Brasil, mas enfim, vocês têm que pensar nisso aí. Ok, gente? Vocês dão a opinião de vocês no final, se isso é bom para o Brasil, se é ruim para o Brasil, né? A professora está contando como é que foi a história e vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Então, vejam bem, lembrem-se, resumindo aqui rapidinho, nessa época, os reis, a transição do feudalismo para o capitalismo, né, acabou aquela história de feudo, foi formando cidade, e as cidades, né, a burguesia foi enriquecendo, os reis também foram tomando poder, lógico, porque eles começaram a formar grandes exércitos, lutaram lá nas guerras das cruzadas e nas guerras dos 100 anos, e depois o rei foi ficando forte, foi conquistando territórios, foi centralizando o poder, e aí fez essa política do mercantilismo, meio que junto com o pessoal da burguesia, fez todas essas ações que é o metalismo, protecionismo, balanço comercial, intervencionismo, monopólio, formação de colônias e tal, e com isso aí ele enriqueceu os seus cofres e ganhou poder, e aí foram formados os estados nacionais, ou seja, os países, um território muito grande, controlado por um monarca, ou mais tarde, como nos dias de hoje, por um presidente, mas naquela época era um monarca. Isso é o absolutismo, ou seja, poder absoluto nas mãos do rei. Ok, galera? Tchau!